Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Fala, galera de bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. No vídeo de hoje eu não trago notícias boas, mas a gente aqui no canal tem um compromisso com vocês de sempre estar informando a torcida do Botafogo e trazendo todo tipo de informação. Na tarde para a noite de ontem, a juíza do trabalho determinou, numa condenação milionária ao Botafogo, que o Botafogo terá que pagar R$1 milhão ao ex-jogador Seedorf, que jogou no clube aí no período entre 2012 e 2014. Era uma ação de R$4 milhões, né, referentes ali ao direito de imagem, né, aos impostos ali do jogador, e o Botafogo não recolheu esses impostos. O Seedorf teve um problema com o fisco, né, italiano, e a juíza do trabalho entendeu que houve uma prescrição, já que a ação foi ajuizada em 2017, porém condenou o Botafogo ali a pagar essa taxa que o Seedorf teve com o fisco italiano, bem como a assessoria jurídica ali que o jogador foi obrigado a utilizar. Então, Botafogo condenado em R$1 milhão, né? E até hoje eu não vejo ninguém no Botafogo condenado, né? Nenhum desses diretores condenados a nada. O presidente na época era o Maurício Assunção, né? E posteriormente a ele foi o Carlos Eduardo. Nenhum dos dois resolveu a questão, né? O Botafogo ficou inerte ao caso e sofre aí mais um prejuízo, né, de R$1 milhão aí na sua conta, que já é muito, está sendo muito abalada, muito combatida aí os cofres do Botafogo ao longo desses anos por má gestão. Outra notícia que surgiu na tarde de ontem foi de que o goleiro Gatitulo, né, um dos melhores jogadores aí do elenco, se não o melhor, né, goleiro de seleção, está sendo negociado para o Napoli da Itália. A gente foi apurar essa informação. Quem deu essa notícia foi o pessoal do Resenha Alvinegra, né, muito conhecido aí nas redes sociais, com muitos seguidores, e a gente foi apurar com o pessoal do Resenha e com outras fontes, né, e a gente descobriu que realmente existiu ou existe essa negociação, tá? E que o Botafogo estava disposto a vender o goleiro, que não pegou bem internamente no clube, não pegou bem com relação à torcida. O clube deu uma nota oficial desmentindo isso, lembrando que essa mesma nota da mesma diretoria foi dada recentemente na questão do Bruno Silva. O Botafogo deu uma nota dizendo que o Bruno Silva não ia para o Cruzeiro e o Bruno Silva foi para o Cruzeiro. O Botafogo deu uma nota oficial dizendo que não tinha vendido o Gatito, porém, nas internas aqui, a gente sabe que existe uma negociação, existe várias sondagens, tá? E o meu receio, isso é uma opinião particular, que se houver uma proposta oficial aí para o Botafogo na casa de 12 a 15 milhões, o Botafogo vende. O que, na minha opinião, é uma coisa lamentável, né? Porque não resolve o problema do Botafogo, pelo contrário, torna o clube mais vulnerável, né? E se a gente for fazer uma rápida conta aqui, né? Muitas pessoas, muitos torcedores vão dizer que o Botafogo não tem dinheiro e que tem que vender. O Botafogo não tem dinheiro porque o Botafogo não tem até hoje um patrocinador master. Está vazio. E aí você não tem dinheiro. Então isso é culpa sim da gestão, né? O Botafogo não tem dinheiro porque o pouco dinheiro que tem, ele paga salário do Marcos Vinícius, do Pimpão, do Léo Valência, e são salários altos. E de vários outros jogadores que, juntando todos eles, não dá um. E aí a gente é obrigado a se livrar de 5 jogadores até agora: Matheus Fernandes, né? Igor Rabelo, Leandro Carvalho,
Glauber, Jonathan e agora o Gatito para tentar fechar esse ano aí, para pagar salário de Pimpão, Léo Valência, Marcos Vinícius, Vitor Rangel, né? De Chiesa, e lá vai fumaça. Então esse é o Botafogo, esse é o retrato do Botafogo, uma diretoria que não consegue fazer um dinheiro novo, não consegue um patrocínio master, não consegue ser criativa, não consegue se reinventar, né? E depois de adiantar muito dinheiro, comprometendo gestões futuras, inclusive essa, que é uma reeleição, mas comprometeu, conforme os adiantamentos que foram feitos, o Botafogo agora se vê na condição de se livrar dos seus ativos para pagar o salário de elenco fraco desses jogadores que aí estão. Então, assim, a gente só chega à conclusão que o planejamento, ou ele não existe, ou ele é muito ruim, né? Então, desculpe ser sempre sincero aqui no canal Bastidores da Arquibancada, é dessa forma que a gente vai se portar, né? Vou pedir para a galera comentar aqui, quem quiser dar like, dá like, quem quiser dar dislike, dá dislike, mas a verdade é que a torcida do Botafogo precisa falar, né? Precisa botar a boca no trombone aí e não pode concordar com o que está acontecendo dentro do clube. Mais uma ação, né, contra o Botafogo, essa do Seedorf. A gente sabe que tem outros atletas aí na fila, inclusive ídolos recentes, né? A gente não pode falar tudo o que a gente sabe aqui no canal para não prejudicar o Botafogo, né? A gente só fala depois que as coisas acontecem. Agora, é lamentável a gente ter que ver no noticiário o Seedorf, né, que foi a maior contratação do futebol brasileiro, que o clube lá da Lagoa tentou contratar outro jogador aí, né? E ele preferiu para outro clube. E o Botafogo trouxe o Seedorf, mas o final dessa história é o jogador processando o clube e o clube sendo condenado a pagar R$1 milhão. E ninguém nesse clube é punido, né? Esse negócio que foi punido do quadro social, eu quero saber no bolso, o que aconteceu? O que aconteceu com todas essas coisas que levaram o Botafogo ao seu endividamento? O que aconteceu até agora no Botafogo? Alguém dessa gestão, algum conselheiro, algum diretor pode me explicar por que ninguém no Botafogo é punido, né, por esse crime econômico que fazem com o clube? Transparência no Botafogo é algo que não existe, né? Aí a gente vai descobrir que em 1990, 3 jogadores aí que a gente nem conhece estão processando o clube. Ano após ano, a gente se depara com esse tipo de situação, né? Por que isso? Má gestão, né? E o pior disso tudo são que as pessoas continuam nessa política tacanha e medíocre que é a política interna do nosso clube. Elas continuam lá, abracinho, aperto de mão, vem fazer parte da minha chapa. E eles continuam lá, né, nessa reunião de condomínio que é o nosso Botafogo, que na verdade não existe planejamento, né? O Botafogo vive do dinheiro da televisão. Quando tem dinheiro, adianta, dá uma falsa impressão de alguma gestão mais ou menos, que não existe gestão mais ou menos no Botafogo, né? É sempre a gestão do prejuízo, do mimimi, do vitimismo, do coitadinho. E assim, a torcida do Botafogo segue penando, carente, levando o Botafogo nas costas, né? E sendo obrigado a ver ainda diretor dizer que a culpa era da torcida, né? Na verdade, a gente devia enfiar um negócio desse tamanho na goela do cidadão, né, para ver se o nego entala de vez, né, e já fica por ali mesmo. Valeu, galera. Um abraço a todos aí, ó. Fogo neles.
Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias, pagamos o melhor preço, cobrimos qualquer oferta.